A todos os homens que estão jogando videogames, derrotando dragões e estão se divertindo muito fazendo isso, vocês podem refletir sobre o que estão fazendo? E qual a razão pela qual acham isso tão envolvente? Se vocês não estão envolvidos em suas vidas, é porque não escolheram um desafio de valor suficiente. Eu digo isso no sentido menos concreto, mas também quero dizer no sentido mais autêntico. É que se vocês não encontraram significado em suas vidas, é porque não enfrentaram um fardo grande o bastante. Isso é algo estranho. É algo estranho que isso seja verdade, mas eu acredito que seja. É o mais próximo da verdade que temos. Vocês encontrarão o significado em suas vidas assumindo total responsabilidade, certo? Isso será extremamente desafiador porque vocês são tão incrivelmente ineficazes. Vocês nem conseguem arrumar a própria casa. Se vocês fizerem isso, de maneira nobre, haverá algo em vocês. E então, quando as adversidades surgirem, vocês não serão derrotados pela primeira dificuldade. E os jovens pensam, uau, significa que posso ser alguém que não foi derrubado pela primeira dificuldade? Isso é inspirador. Talvez valha a pena investir um pouco nisso, na remota chance de que possa ser verdade. E a realidade é que é verdade. Assumam a responsabilidade para criar sua própria vida. Não aceitem as coisas do jeito que estão. Não sigam o rebanho. Vocês decidiram que não vão deixar circunstâncias definirem vocês. Vocês decidiram que não vão permitir que eventos, coisas, pessoas e a vida determinem quem vocês se tornarão. Vocês decidiram que não vão passar a vida se queixando e reclamando, que vão assumir a responsabilidade pelo que querem criar. Vocês sempre querem culpar os outros, querem responsabilizar os outros, mas não estão se responsabilizando. Vocês precisam olhar para si mesmos no espelho e perguntar: por que estão dando apenas 50%? O que está errado com vocês? Estamos cansados desse seu eu de 50%. Estamos cansados dessas reclamações. A grandeza está dentro de vocês. Vocês estão aqui. Deixem sua marca. Façam algo. Então, o que quer que precisem fazer, façam. Vocês deixaram seus sentimentos dominarem vocês. É hora de vocês abandonarem o comum. É hora de vocês abandonarem o satisfatório, para finalmente alcançarem a grandiosidade. Não há desculpas. Vocês não podem enganar o sucesso. Vocês precisam trabalhar por ele. Vocês precisam vivê-lo, precisam respirá-lo, precisam comer, dormir e viver isso. Precisam dar 120%. Eu não cheguei aqui inventando desculpas. E parei de ser uma vítima. Parei de dizer que tenho que esperar que coisas boas aconteçam comigo e decidi que vou lutar. Vou batalhar. Vou trabalhar. Vou aprender. Vou fazer tudo em meu poder todos os dias. Vou fazer tudo em meu poder para me tornar um vencedor e não uma vítima. Nada de brincadeiras a partir de hoje. Preciso que vocês assumam o controle de cada erro. E vamos fazer isso um dia de cada vez e um dia será o de vocês. Há tantas maneiras de ser corajoso neste mundo. Às vezes, a coragem envolve sacrificar sua vida por algo maior do que você, ou por outra pessoa. Às vezes, envolve abrir mão de tudo o que vocês já conheceram, ou de todas as pessoas que vocês já amaram, pelo bem de algo maior. Mas às vezes não é assim. Às vezes é apenas enfrentar a dor com determinação e o trabalho de todos os dias, o caminhar lento em direção a uma vida melhor. É esse tipo de coragem que preciso ter agora. Quanto mais o corpo sofre, mais o espírito floresce. Alguns hábitos fundamentais têm o poder de iniciar uma reação em cadeia, mudando outros hábitos à medida que percorrem uma organização. Alguns hábitos, em outras palavras, têm mais importância do que outros na reconstrução de negócios e vidas. Esses são hábitos fundamentais, e eles podem influenciar como as pessoas trabalham, comem, brincam, vivem, gastam e se comunicam. Hábitos fundamentais iniciam um processo que, ao longo do tempo, transformam tudo. Hábitos fundamentais dizem que o sucesso não depende de acertar tudo absolutamente, mas sim de identificar algumas prioridades e transformá-las em impulsionadores poderosos. Os hábitos que mais importam são aqueles que, quando começam a mudar, desalojam e recriam outros padrões. Famílias que habitualmente jantam juntas parecem criar filhos com melhores habilidades de lição de casa, notas mais altas, maiores habilidades emocionais e mais confiança. Detectar hábitos fundamentais significa procurar certas características. Hábitos fundamentais oferecem o que é conhecido na literatura acadêmica como pequenas vitórias. Eles ajudam outros hábitos a prosperar, criando novas estruturas e estabelecem culturas onde a mudança se torna contagiante. Pequenas vitórias fazem parte de como hábitos fundamentais criam mudanças generalizadas. Pequenas vitórias são a aplicação constante de uma pequena vantagem. Uma vez que uma pequena vitória tenha sido alcançada, precisam dar 120%.
Eu não cheguei aqui inventando desculpas. E parei de ser uma vítima, parei de dizer que tenho que esperar que coisas boas aconteçam comigo, e decidi que vou lutar. Vou batalhar. Vou trabalhar. Vou aprender. Vou fazer tudo em meu poder todos os dias. Vou fazer tudo em meu poder para me tornar um vencedor e não uma vítima. Nada de brincadeiras a partir de hoje. Preciso que vocês assumam o controle de cada erro. E vamos fazer isso um dia de cada vez e um dia será o de vocês. Há tantas maneiras de ser corajoso neste mundo. Às vezes, a coragem envolve sacrificar sua vida por algo maior do que você, ou por outra pessoa. Às vezes, envolve abrir mão de tudo o que vocês já conheceram, ou de todas as pessoas que vocês já amaram, pelo bem de algo maior. Mas às vezes não é assim. Às vezes é apenas enfrentar a dor com determinação e o trabalho de todos os dias, o caminhar lento em direção a uma vida melhor. É esse tipo de coragem que preciso ter agora. Quanto mais o corpo sofre, mais o espírito floresce. Alguns hábitos fundamentais têm o poder de iniciar uma reação em cadeia, mudando outros hábitos à medida que percorrem uma organização. Alguns hábitos, em outras palavras, têm mais importância do que outros na reconstrução de negócios e vidas. Esses são hábitos fundamentais, e eles podem influenciar como as pessoas trabalham, comem, brincam, vivem, gastam e se comunicam. Hábitos fundamentais iniciam um processo que, ao longo do tempo, transformam tudo. Hábitos fundamentais dizem que o sucesso não depende de acertar tudo absolutamente, mas sim de identificar algumas prioridades e transformá-las em impulsionadores poderosos. Os hábitos que mais importam são aqueles que, quando começam a mudar, desalojam e recriam outros padrões. Famílias que habitualmente jantam juntas parecem criar filhos com melhores habilidades de lição de casa, notas mais altas, maiores habilidades emocionais e mais confiança. Detectar hábitos fundamentais significa procurar certas características. Hábitos fundamentais oferecem o que é conhecido na literatura acadêmica como pequenas vitórias. Eles ajudam outros hábitos a prosperar, criando novas estruturas e estabelecem culturas onde a mudança se torna contagiante. Pequenas vitórias fazem parte de como hábitos fundamentais criam mudanças generalizadas. Pequenas vitórias são a aplicação constante de uma pequena vantagem. Uma vez que uma pequena vitória tenha sido alcançada, forças são postas em movimento que favorecem outra pequena vitória. Pequenas vitórias impulsionam mudanças transformadoras, transformando pequenas vantagens em padrões que convencem as pessoas de que conquistas maiores estão ao alcance. Pequenas vitórias não se combinam de forma arrumada, linear e serial, com cada passo sendo um passo demonstravelmente mais próximo de algum objetivo predeterminado. Mais comum é a circunstância em que pequenas vitórias são espalhadas como experimentos em miniatura que testam teorias sobre resistência e oportunidade, e descobrem recursos e barreiras que eram invisíveis antes da situação ser agitada. Hábitos fundamentais incentivam a mudança criando estruturas que ajudam outros hábitos a prosperar. Hábitos fundamentais nos transformam ao criar culturas que deixam claros os valores que, no calor de uma decisão difícil ou em um momento de incerteza, poderíamos esquecer de outra forma. O hábito do sucesso, quando a autodisciplina se torna automática. A autodisciplina é o hábito fundamental mais importante para o sucesso individual. A autodisciplina não é apenas uma habilidade, é um músculo, e ele fica cansado à medida que trabalha mais, então sobra menos energia para outras coisas. Se você quer fazer algo que requer autodisciplina, como correr após o trabalho, você precisa conservar o músculo da sua autodisciplina durante o dia. Se você gastá-lo muito cedo em tarefas tediosas, como escrever e-mails ou preencher formulários chatos, toda a força estará esgotada quando você chegar em casa. O experimento da autodisciplina. 29 pessoas se inscreveram em um programa de gerenciamento financeiro de 4 Mises. Os participantes deveriam se privar de luxos e foram solicitados a manter registros detalhados de tudo o que compraram. As finanças das pessoas melhoraram à medida que avançavam no programa, mas também houve efeitos colaterais. Eles fumavam menos cigarros, bebiam menos álcool e café, comiam menos fast food e eram mais produtivos no trabalho. À medida que as pessoas fortaleciam os músculos de sua autodisciplina em uma parte de suas vidas, esse fortalecimento se espalhava para o que eles comiam ou como trabalhavam. Uma vez que a autodisciplina se tornou mais forte, ela afetou tudo. É por isso que inscrever crianças em aulas de piano ou esportes é tão importante. Não tem nada a ver com criar um bom músico ou uma estrela de futebol. Quando você aprende a se forçar a praticar por 1 hora ou correr 15 voltas, você começa a construir autodisciplina. Como a autodisciplina se torna um hábito, escolhendo um comportamento específico com antecedência.
E depois seguindo essa rotina quando um ponto de virada chegar. Quando as pessoas precisam fazer algo que requer autodisciplina, acham que estão fazendo isso por motivos pessoais, sentem como se fosse uma escolha, ou algo que eles gostam porque ajudam alguém, ou é muito menos desgastante. Se sentirem que não têm autonomia, se estiverem apenas seguindo ordens, os músculos da sua autodisciplina ficam cansados muito mais rápido.